Olá, pessoal. Este é o Ukraine Today. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a Pokrovsk. Os guerreiros ucranianos estão lutando ferozmente e lançando contra-ataques. As batalhas mais intensas continuam perto de Pokrovsk e Kupisk. Putin está ficando sem carne de canhão. O ditador norte-coreano Kim Jong enviou mais 10.000 combatentes para apoiar a Rússia. Drones ucranianos atingiram novamente instalações de energia no interior do território russo. Não serão só os ucranianos que vão passar frio neste inverno, os russos também. Invenções incríveis e únicas dos engenheiros militares ucranianos. Vamos mostrar a nova arma que faz Putin tremer em seu bunker e explicar por que o mundo inteiro está na fila para tê-la. Donald Trump continua a surpreender negativamente. A Casa Branca enfraqueceu as sanções contra o ditador de Belarus. Tudo isso e muito mais a seguir. Meu nome é Sima Chilenko. Hoje é 5 de novembro. Vamos começar! Mas não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e, por favor, conte pra gente nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e se apoia a Ucrânia na nossa luta contra os ocupantes. Isso é muito importante pra gente. O setor mais quente da linha de frente continua sendo Pokrovsk. Os ocupantes lançaram tudo o que tem nessa direção. Apesar das perdas catastróficas, os comandantes russos estão tentando capturar a cidade. Os defensores ucranianos estão mantendo suas linhas e revidando. Forças especiais da Inteligência de Defesa da Ucrânia, sob o comando de Kirill Abudanov, assumiram posições favoráveis e estão destruindo a logística e o efetivo russo. Mais sobre a batalha por Pokrovsk no nosso relatório. A batalha decisiva por Pokrovsk continua. As tropas russas estão avançando dentro da cidade, mas as forças ucranianas estão mantendo a defesa e lançando contra-ataques, desacelerando as ações do inimigo. As forças de defesa continuam limpando Pokrovsk dos ocupantes, atualmente na parte norte da cidade. Isso só foi possível graças ao fato de que, nos últimos dias, foi possível fornecer reforços em pessoal e equipamentos. Após uma operação aerotransportada bem-sucedida, unidades adicionais de forças especiais se juntaram aos comandos do GUR que haviam garantido certas posições e estabelecido um corredor terrestre. Segundo o presidente da Ucrânia, operações especiais de vários tipos estão ocorrendo em Pokrovsk. Mas a maioria delas não deve ser comentada. As tropas russas estão tentando romper as defesas das forças armadas ucranianas, atacando em várias direções ao mesmo tempo e concentrando aqui o maior número de soldados e oficiais. De acordo com várias estimativas do comando ucraniano, cerca de 100.000 militares russos estão direta ou indiretamente envolvidos em toda essa operação ao redor de Pokrovsk. Esses são números aproximados. Isso é só para você ter uma ideia da escala das forças envolvidas. Na verdade, eu diria até mais. Houve casos de tropas sendo realocadas da região de Sumy da direção de Konstantinivka para Pokrovsk para reforçar a área porque simplesmente não há pessoas suficientes. Estamos falando dos chamados pelotões suicidas, ou seja, soldados contratados com uma expectativa média de vida de 12 dias, além de unidades especiais do exército russo e, ainda, brigadas de fuzileiros navais. Em particular, a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais foi realocada para a direção de Pokrovsk vinda da região de Kursk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, os ocupantes avançaram na parte sul de Minograd e no leste de Rodskoy, aproximando-se gradualmente da própria cidade de Pokrovsk. Neste momento, não há motivo para afirmar que as forças de ocupação russas estabeleceram uma presença direta e estável nas imediações. Atualmente, a presença de ocupantes russos foi verificada no local da administração da mina 5/6 em relação a Rodskoy. Vale ressaltar que a situação está mudando de forma dinâmica. Em outras palavras, os ocupantes estão tentando intensificar sua ofensiva para tomar locais sob controle direto das forças de defesa da Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia estão realizando contra-ataques para impedir novos avanços dos ocupantes russos. O inimigo está tentando cercar Pokrovsk e os assentamentos próximos.
Os ocupantes estão aumentando o número de ataques aéreos, especialmente usando bombas planadoras e drones. Não há um cerco clássico, como normalmente é entendido ou descrito nos livros didáticos, ao redor da cidade de Pokros. Em outras palavras, não existe um anel contínuo, ele não está fechado. Isso por um lado. Por outro lado, o trecho que permanece aberto tem cerca de 5 quilômetros de largura. Mas essa é uma distância extremamente crítica e isso já não faz mais diferença, porque drones russos já estão presentes ali. Grupos russos de sabotagem e reconhecimento já estão lá. Projéteis estão caindo. E, para o deslocamento das tropas ucranianas, a situação se deteriorou ao máximo nas últimas semanas. De acordo com o Estado-Maior, no último dia, os defensores ucranianos impediram 55 ações de assalto do agressor. Durante esses ataques combinados, chega a ser usado um batalhão de tanques das Forças Armadas da Federação Russa. Isso significa mais de 30 unidades de veículos blindados pesados. Além disso, está sendo usada a tática de não poupar recursos. Os ocupantes sabem muito bem da superioridade das forças de defesa da Ucrânia no uso de drones FPV, e que não mais do que 20% dos seus veículos blindados pesados, e consequentemente, do seu pessoal, chegarão às posições das forças de defesa ucranianas. Apesar das operações ativas do inimigo, as forças armadas da Ucrânia continuam mantendo suas posições e destruindo as forças inimigas. Na última semana, as forças de defesa da Ucrânia contra-atacaram com sucesso e conseguiram desocupar 4 assentamentos: Kushera Yar, Suketskoy, Atichel e Charkovo. No momento, os ocupantes estão tentando intensificar sua ofensiva ao longo dos flancos do grupo ucraniano, especificamente na região de Vladimirovka, com a ameaça de avançar em direção a Grishino. São ataques combinados que envolvem o uso de veículos blindados. E na região de Vudskoy. No flanco leste da operação de Pokros, na área de Dobropoli, as forças ucranianas libertaram parte dos territórios nos quais as tropas russas haviam avançado anteriormente. Segundo analistas, a região de Donetsk continua sendo o principal foco da ofensiva russa neste inverno, com o objetivo de alcançar resultados significativos até a primavera de 2025. O presidente Zelensky visitou as áreas da linha de frente nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk. Ele se encontrou com comandantes e soldados que defendem Pokrovsk, Mirnohad e Dobropilia. Um dos principais temas discutidos foi o aumento do fornecimento de drones, e o presidente confirmou que muito mais FPVs serão enviados para as linhas de frente. Existem muitas ideias para o desenvolvimento de novas armas, e agora a prioridade número 1 é os drones. A maior parte do dinheiro vai para drones e seus componentes, e isso está certo. É assim que tem que ser. Por isso, estamos buscando todas as formas de aumentar nossa capacidade de alcançar resultados. A tarefa principal é aumentar as equipes e os suprimentos. Enquanto isso, engenheiros ucranianos criaram um análogo nacional dos drones chineses Mavic, o tipo mais requisitado na linha de frente. E essa é só uma das inovações. Nosso setor de tecnologia militar está se adaptando rapidamente às necessidades do campo de batalha. Vamos mostrar as armas ucranianas mais novas, do tipo que até países da OTAN já estão na fila para comprar. Reconhecimento, ajuste de fogo e ataque a alvos por meio do lançamento de munições. O drone chinês Mavic é praticamente a principal arma das forças armadas ucranianas na guerra contra o ocupante. E agora a indústria ucraniana começou a fornecer UAVs do tipo Mavic, produzidos nacionalmente, para as linhas de frente. Um certo senhor, X investiu. Criou um Mavic ucraniano e em breve veremos isso. Já entregamos o primeiro 1000 deles para o campo de batalha. Comparado ao Mavic chinês, o equivalente ucraniano tem maior alcance de voo e pode carregar uma carga útil mais pesada. Ele é usado não só para reconhecimento, mas também para missões de ataque. A importância do surgimento de drones ucranianos nesse nicho dificilmente pode ser exagerada, já que há enormes problemas com o fornecimento de Mavics para a Ucrânia. A DJI proibiu as vendas para a Ucrânia, alegando de forma piedosa que seus produtos não são destinados a fins militares, então os drones precisam ser comprados de terceiros. As questões de segurança são óbvias. O Pentágono proibiu qualquer uso de drones DJI que enviam dados de volta para os fabricantes. A DJI também adicionou recursos de segurança que tornam impossível que os modelos mais recentes voem em zonas com bloqueio geográfico, incluindo a Ucrânia, sem um hacking extensivo.
Por fim, a produção soberana de drones parece ser uma capacidade estratégica fundamental para o futuro. O equivalente chinês do drone Mavic se chama Chamavik, mas apesar do nome irônico, ele já foi certificado e possui algumas características impressionantes. O Chamavik é posicionado como um drone de reconhecimento tático projetado para realizar tarefas operacionais na linha de frente, diferente do Mavic civil, que é usado principalmente para fotografia e filmagem aérea. O Chamavik foi construído para condições de combate. Ele tem um alcance de até 15 km, tempo de voo de até 60 minutos e é equipado com um sistema de navegação confiável e resistente a interferências. Já no ano passado, o governo anunciou seu interesse em substituir os drones chineses. Agora, os fabricantes já certificaram oficialmente os Mavics ucranianos e estabeleceram a produção local, garantindo a disponibilidade contínua. Atualmente, é impossível substituir completamente toda a frota de drones estrangeiros presentes na Ucrânia em um curto período de tempo. Nossos fabricantes de armas já possuem desenvolvimentos e projetos que atendem às necessidades das nossas forças de segurança e defesa. Agora é necessário ampliar essa produção, minimizar ao máximo o número de equivalentes estrangeiros e migrar para modelos nacionais. Já existem muitos análogos ucranianos do Mavic, incluindo o Ukraporter, Yaitia e o simpático Chamavik. Eles são maiores do que os drones DJI Mavic, equipados com comunicação de longo alcance, resistência a interferências e são mais caros. No entanto, podem acabar sendo mais econômicos devido à sua maior confiabilidade. Para nós, o indicador-chave não é o preço por drone, mas sim o custo de uma única missão. Enquanto o Mavic típico realiza cerca de 60 missões por drone, nossos sistemas realizam em média cerca de 300 missões por unidade. Com um preço de compra comparável, o custo por missão é 5 vezes menor, o que significa que as unidades militares que operam nossos drones obtêm um benefício econômico geral muito maior. Fabricante de drones? A produção independente de UAVs, veículos aéreos não tripulados, é um elemento crucial na guerra moderna, e a Ucrânia sabe disso melhor do que ninguém, já que tanto os UAVs de curto alcance quanto os drones de ataque de longo alcance se tornaram componentes vitais da defesa nacional. Os ocupantes estão com uma falta crítica de pessoas, ou mais precisamente, de carne de canhão para os ataques. Para preencher as fileiras, eles estão puxando combatentes de todos os cantos que têm. A Coreia do Norte supostamente enviou pelo menos 10 mil soldados para se juntar às forças russas. Pyongyang afirmou que eles são trabalhadores da construção civil, mas a inteligência sul-coreana diz que essas unidades já estão posicionadas perto da linha de frente. Em vez de paz, eles vão carregar fuzis. Quase 1.000 soldados norte-coreanos na Ucrânia já foram mortos. No Sudão, rebeldes derrubaram novamente um avião de transporte militar russo Il-76 perto da cidade de Babanusa, matando todos a bordo. A infraestrutura russa continua sofrendo grandes danos. Drones ucranianos atingiram uma usina termoelétrica na cidade de Orel. Autoridades locais afirmam que derrubaram todos os FPVs, mas moradores relatam danos muito mais graves e dizem que mísseis podem ter sido usados. Operadores de drones ucranianos estão cada vez mais atacando profundamente dentro do território russo. Nas últimas 24 horas, uma fábrica química em Bashortostan e uma refinaria de petróleo na região de Novgorod foram destruídas. Explicamos como essas operações funcionam e por que são estrategicamente cruciais antes do inverno. Instalações militares, infraestrutura energética e a indústria do petróleo. A guerra definitivamente avançou para o território russo, e parece que as forças armadas ucranianas escolheram seus alvos na retaguarda do ocupante e estão aumentando seus ataques de longo alcance. Um dos principais objetivos é forçar a Rússia a acabar com a guerra. A ideia é tornar o custo desta guerra mais alto para a Rússia, de modo que haja mais motivação para encerrá-la. Ao mesmo tempo, as forças de defesa estão dando aos russos mais motivação a cada dia. Nas últimas semanas, não houve uma única noite na Rússia sem que algo explodisse, pegasse fogo ou fosse destruído. Reunimos os incidentes de maior destaque.
Sem dúvida, o evento mais marcante em termos de apagões russos foi o ataque das Forças Armadas ucranianas à região de Moscou na noite de 1º de novembro. Canais de monitoramento relataram centenas de drones que saíram para bombardear a Rússia, e eles atingiram seus alvos. Mesmo que o sistema de energia de Moscou tenha resistido, povoados inteiros ao redor da capital ficaram sem eletricidade. Em especial, a região de Moscou e a cidade de Chukovsk ficaram no escuro. As Forças Armadas da Ucrânia já realizaram inúmeros ataques a estações e subestações, e a eletricidade e o aquecimento são periodicamente cortados em muitas cidades da Rússia e nos territórios ocupados. Lembro que a Ucrânia está conduzindo uma campanha contra a infraestrutura energética russa em resposta aos ataques terroristas da Rússia contra as instalações de geração de energia da Ucrânia. Acredito que, em dezembro, essa campanha de retaliação vai atingir um novo patamar, com mísseis Flamingo sendo usados quase diariamente. A campanha para destruir a indústria petrolífera da Rússia também continua. Em particular, os ataques recentes ao terminal de petróleo russo em Tuapse foram especialmente eficazes. Ataque ao porto marítimo de Tuapse foi bastante em grande escala, eficaz e também espetacular. Moradores locais começaram a tirar fotos e gravar vídeos do ataque. O início desse ataque também foi registrado em vídeo. Enquanto isso, os serviços de emergência locais emitiram seus comunicados de sempre, pedindo para que as pessoas não filmassem as consequências dos ataques. Isso ajuda o inimigo. No entanto, o que realmente ajuda as Forças Armadas ucranianas não são os vídeos feitos por russos preocupados que, no 4º ano da guerra, de repente descobriram que ela está acontecendo bem na porta de casa, mas sim os dados de inteligência, inclusive de fontes ocidentais, que tornam possíveis ataques tão precisos. Como resultado do ataque, de acordo com a própria avaliação do lado russo, os VANTS ucranianos atingiram os seguintes alvos. O viaduto central, que é o principal entroncamento. Na estação de bombeamento de petróleo, um local significativo e estratégico. E, consequentemente, estamos falando especificamente de um ataque direto a um petroleiro, que no exato momento do ataque estava sendo carregado com petróleo. Ao mesmo tempo, quando possível, as Forças Armadas ucranianas conseguiram matar vários coelhos com uma cajadada só em um único ataque. Ou seja, eles destroem uma instalação que é extremamente importante para a economia russa por um lado, e por outro, atingem alvos abertamente militares. O ataque foi realizado contra um gigante industrial da região de Stavropol, a fábrica petroquímica Stavrolen, na cidade de Budionos. Este é um dos maiores produtores de polietileno, polipropileno, benzeno e outros componentes petroquímicos que são amplamente utilizados no complexo militar industrial. Analistas observam que foi a primeira vez que um ataque foi realizado lá. Aliás, a fábrica fica a 700 quilômetros da Ucrânia, e a empresa fornece matérias-primas tanto para o mercado interno quanto para exportação. Isso significa que o ataque prejudica não só o complexo militar industrial, mas também as receitas de exportação da Rússia. As forças de defesa também estão mirando instalações russas nos territórios ocupados. Há alguns dias, os moradores da Crimeia sentiram isso de forma especialmente intensa após um dos maiores ataques à península nos últimos meses, com foco especial nos depósitos de petróleo em Vardisk e Sebastopol. Aqui está o resultado desse episódio. Em apenas uma hora, 2 grandes instalações de petróleo na Crimeia foram colocadas fora de operação. Isso significa uma perda total de estabilidade nas linhas de abastecimento de retaguarda dos ocupantes nesse setor, especialmente tendo como pano de fundo a destruição e desativação do maior terminal de petróleo em Feodosia e a escassez geral de gasolina na própria Rússia, que, vale lembrar, é a única fonte para reabastecer os depósitos de petróleo da Crimeia. Mais recentemente, na noite de 4 de novembro, drones e mísseis Storm Shadow lançados pelas forças de defesa conseguiram danificar tanto a infraestrutura energética russa quanto depósitos de petróleo, além de complicar significativamente a presença deles nos territórios ocupados ao desativar efetivamente todas as instalações militares dentro da zona de ataque. Drones ucranianos atingiram subestações em Luz, Alchels, Kadilka e Pervomais. Esses são territórios temporariamente ocupados da região de Luz. Foram relatados cortes generalizados de energia elétrica para os consumidores, bloqueios no território da Federação Russa nas últimas 24 horas e ataques com drones pelas forças de defesa da Ucrânia.
Região de Kursk. Esta é Zelenogorsk. A cidade está completamente sem energia devido à subestação. Região de Lipetsk. Esta é a subestação de tração da PSU. Usman. E, consequentemente, a cidade de Orel. Foi realizada uma greve na fábrica de Orelchuk. Isso em relação ao apagão. Quanto aos alvos militares, analistas consideram uma das ações de longo alcance mais bem-sucedidas das Forças Armadas ucranianas as explosões na barragem próxima a Belgorod. O ataque foi tão preciso que nenhum civil foi ferido. No entanto, unidades russas na região de Kharkiv ficaram isoladas de suas forças devido à inundação e a ofensiva fracassou. Um objetivo importante é atacar as capacidades logísticas da Rússia, depósitos de munição, aeródromos, aeronaves e concentrações de tropas, para criar dificuldades para a máquina de guerra de Moscou. O objetivo é atingir os centros de onde a Rússia dirige as operações na linha de frente e de onde pode atacar a infraestrutura estratégica da Ucrânia, incluindo o setor de energia. Ao mesmo tempo, ainda é muito cedo para os russos relaxarem, como anunciou o chefe das forças de sistemas de drones, Madja. Neste inverno, os cidadãos russos vão descobrir o que é um apagão e, ao mesmo tempo, ele lembrou que gás e petróleo queimam muito bem, deixando claro que novos ataques a refinarias de petróleo estão por vir. Segundo estimativas do próprio lado russo, até novembro, cerca de 40% das refinarias de petróleo no território da Federação Russa já foram colocadas fora de operação. Pois bem, como dizem, continua no próximo capítulo. Mesmo em tempos de guerra, há motivos para sorrir. Na 43ª Brigada Mecanizada, perto de Kupisko, um motorista chamado Rinian luta lado a lado com seu pequeno parceiro, um cachorro multifunções chamado Perseus. Perseus não é apenas um mascote, ele é um estrategista, um psicólogo e o principal fiscal dos horários das refeições. A Casa Branca afrouxou as sanções contra Belarus. O Ministério das Finanças dos Estados Unidos suspendeu as restrições à companhia aérea estatal Belavia, uma aeronave usada por Lukashenko e seu círculo, após a libertação de alguns presos políticos. A oposição bielorrussa alertou que isso é uma manobra tática para enganar o Ocidente. Bom, se o Trump deixa o Putin enganá-lo, por que o vassalo dele não tentaria o mesmo? A Rússia está ativamente fomentando o sentimento anti-ucraniano na Polônia para enfraquecer o apoio a Kyiv. Redes de propaganda estão operando em cidades-chave como Gdynia e Gdansk, grandes centros de envio de armas e ajuda humanitária para a Ucrânia. O número de ataques e crimes cometidos por poloneses contra cidadãos ucranianos aumentou drasticamente no último ano. Ucranianos são atacados nas ruas com gritos de voltem para casa e vão para a linha de frente. Até crianças são insultadas. Na verdade, é pura humilhação. Vamos ser sinceros. E isso está acontecendo na escola. Eles se jogavam no chão gritando imbecil, abaixem-se. E claro que riam, porque isso é uma piada muito engraçada, por assim dizer. Essa onda de agressão contrasta fortemente com o clima de solidariedade que predominava há apenas 3 anos, quando a Polônia abriu suas fronteiras para milhões de refugiados ucranianos. Por exemplo, agora ficou muito difícil encontrar moradia porque temos muitos refugiados da Ucrânia e realmente ficou complicado procurar um apartamento. Não há empregos suficientes. A taxa de assaltos na Polônia, em que ucranianos são as vítimas, aumentou 57%. Também houve um aumento nos casos de assédio, roubo de identidade, coerção e chantagem. Já aconteceu mais de uma vez de, quando alguém nos ouvia falando nossa língua, reagir imediatamente de forma agressiva. E isso acontece no bonde, nas lojas e em outros lugares públicos. Uma vez, um homem simplesmente me insultou em um ponto de ônibus, sem motivo algum. Me disseram que eu era um parasita e que deveria voltar para casa. Em 2024, só os ucranianos contribuíram com mais de 18 bilhões de zlotys para o orçamento da Polônia. Quase 1 milhão de pessoas estão usando proteção temporária. Especialistas também falam sobre desinformação envolvendo o Kremlin. A publicação observa que os ucranianos estão sendo agredidos e humilhados com mais frequência. 1. Teste de bandeira apareceu na fronteira ucraniano-polonesa. Chauvinistas poloneses odeiam os ucranianos e a língua ucraniana. Nicola, está na hora de trabalhar. Na Polônia, ucranianos desempregados perderam os benefícios sociais.
E a negatividade entre os poloneses também está se espalhando devido à crise econômica e à manipulação política. As pessoas têm medo de que os ucranianos estejam tomando seus lugares nas filas, no consultório médico, nas creches ou no mercado de trabalho. Nas redes sociais, histórias falsas com desinformação russa estão se espalhando, por exemplo, sobre os chamados ucranianos privilegiados que se recusam a pagar por serviços. Vivemos em uma época em que as redes sociais funcionam como fofoca digital. Segundo as autoridades policiais polonesas, do início do ano até 25 de julho, foram registrados 543 incidentes motivados por ódio. Os crimes mais comuns contra ucranianos são ameaças de violência. Se em 2022 houve 317 desses casos, em 2024 já foram 479. Vale ressaltar que crimes de ódio são uma forma de discriminação e uma violação dos direitos humanos. Por que os poloneses procuram traição entre os ucranianos quando o inimigo já se infiltrou por dentro? Fazendas de bots do Kremlin atuam online, enquanto espiões estão ativos diretamente dentro do país. Em uma cidade polonesa, um casal foi detido após manter contato com representantes do SSB russo, seguindo um esquema para receber um pacote contendo explosivos potentes por meio de um serviço de entrega. Um suposto entregador a serviço da inteligência russa foi detido na Polônia. A Rússia estava preparando ataques terroristas na Europa usando drones e latas cheias de explosivos potentes acopladas aos VANTS. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que 8 pessoas suspeitas de preparar atos de sabotagem já foram detidas. O caso está atualmente sob investigação. Medidas operacionais adicionais estão sendo realizadas. O país não acusa abertamente a Rússia e não revela exatamente quais eram os atos de sabotagem planejados ou quem estava por trás deles. Ao mesmo tempo, o país está se preparando para uma possível guerra com a Federação Russa e os países da Aliança do Atlântico Norte, que pode começar já em 2027. Nossos serviços de inteligência apontam para esse possível cenário. Os comandantes da OTAN estão falando sobre isso, e nós também. Estamos fazendo isso para enviar um sinal claro à Rússia e à China. Sabemos sobre os planos deles e queremos impedi-los. Os países europeus já se depararam repetidas vezes com VANTS não identificados em seu território. Esses drones monitoram aeroportos e bases. Por exemplo, durante exercícios internacionais na Polônia, militares holandeses viram VANTS quando montaram acampamento em um aeródromo. Eles ficam inventando novas histórias assustadoras o tempo todo. Olha só, drones apareceram na Polônia. De onde eles vieram? Eles voaram para a Ucrânia. A detecção de drones russos em território polonês levou a uma duplicação do número de poloneses dispostos a se mobilizar voluntariamente no início de uma guerra. Mas esse número ainda não é suficiente. Apenas 39% dos poloneses apoiam o retorno do serviço militar obrigatório. Os apoiadores são principalmente fãs do governo polonês e pessoas com mais de 70 anos, especialmente aquelas que vivem em áreas rurais. Ao mesmo tempo, os opositores são, em sua maioria, mulheres, jovens com menos de 30 anos e moradores de grandes cidades com ensino superior. Apesar da ameaça vinda do norte, os poloneses caem em provocações russas e não confiam totalmente em seu próprio governo. É exatamente isso que pode se voltar contra eles e ajudar a enfraquecer a Polônia, que é justamente o objetivo do Kremlin. E por fim, 2 dos mais nojentos propagandistas de Putin acabaram de se casar. O cantor xamã e propagador de ódio Ekaterina Mizulina realizou uma cerimônia em Donetsk ocupada, vestidos com trajes de estilo militar. Só me interessa uma coisa: será que o relacionamento entre esses dois é tão real quanto o papel de casamento emitido para eles na pseudo-república, que não é reconhecida por ninguém? Então é isso por enquanto. Obrigado por estar conosco e, por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir e nos contar de qual país você está assistindo e se você apoia a Ucrânia. Até breve e glória à Ucrânia!